Boa noite, estamos em mais um podcast da J. Catani Contabilidade com dois convidados super especiais, Jonas Borges, o nosso contador, e Tatiane, com uma novidade super especial, que é a responsável do nosso departamento pessoal, e estamos aqui para apresentar para vocês um papo bem descontraído sobre a importância desse contato entre empresa, contabilidade e essa relação de pessoas. Jonas, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tati. Boa noite, tudo bem? A Tati tá a primeira vez aqui com a gente hoje, né? Então é muito legal que vocês conheçam quem é ela. Ela vai se apresentar e a gente vai começar a trocar uma ideia sobre a importância, então, desse contato direto entre contabilidade e as empresas, né? As clínicas, que é o nosso nicho hoje, que são os nossos clientes, vocês especiais. Tati, por favor, fica à vontade. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho de mim. Eu trabalho com o departamento pessoal já há 10 anos, né? E já com bastante experiência nessa área. Recebi um convite para né, me unir aí a esse time da J. Catani. E fiquei muito feliz mesmo. Nós namoramos ali um tempinho, Só né? namoro, né, Tati? Olha, essa mulher não é fácil, hein? Quem tem o coração dessa mulher precisa ficar muito feliz, porque foi um namoro muito gostoso, né? Foi. Os interesses foram alinhando, as expectativas, e a gente vai poder contar contigo aí. Foi bem legal, e aí agora a gente vai fazer parte aí dessa equipe, e né, com bastante dedicação aí aos clientes da J. Catani. E vamos embora. E pessoal, por que a gente hoje veio falar aqui de departamento pessoal? Porque geralmente as contabilidades, e o Jonas aqui vai poder também se pronunciar junto com a Tati, são vistas somente como os geradores das guias, né? E por que o departamento pessoal foi trazido para a mesa? Porque muitas vezes a própria empresa ou, né, a pessoa, o empregador, não tem conhecimento do que ele precisa oferecer para o colaborador dele. E isso é muitas vezes regido por CCTs, então aqui a gente já começa a falar de convenção coletiva de trabalho, e fica às vezes um clima desarmonioso, desagradável, porque o cara tá lá conversando às vezes com os colegas dele, e aí ele descobre algo que um trabalha no escritório, o outro trabalha no escritório, tem um benefício, algo, e a minha empresa não dá, essa empresa dá. E às vezes é por falta de orientação da contabilidade, né? Mas começando pelo fato do nosso diferencial. Como que a J. Catani vai fazer essa relação entre empresa e entre contabilidade ser e fluir de forma diferente? Na verdade, assim, essa pegada da J. Catani bem no sentido de consultoria mesmo, né? Hoje, os escritórios de contabilidade, ainda existem muitos escritórios de contabilidade que ainda é bastante focado na emissão de guias mesmo, né? A preocupação ali são os impostos que cada empresa precisa recolher. Mas hoje é preciso ter um olhar diferente, né? É preciso ter esse olhar diferenciado para o negócio. E o escritório de contabilidade, ele pode ser muito importante na tomada de decisões mesmo, né? Então, a gente consegue trazer dados e trazer informações para a empresa. Né? Vou dar um exemplo. Às vezes, a empresa oferece um salário, mas não oferece benefícios, né? E a gente pode fazer um estudo ali para realmente entender o que a empresa pode oferecer, né? Porque oferecendo benefícios, ela consegue pagar menos impostos, consegue ter uma redução. Então, assim, é uma infinidade de informações que a gente consegue passar para a empresa se a gente conhecer bastante do negócio, né? Então, é importante que a gente, enquanto contabilidade, seja entendido como um parceiro de negócio, né? Não só no departamento pessoal, mas também na parte contábil, fiscal. Isso, hoje é bom a gente sempre entender o que o cliente procura, óbvio, é sempre buscando uma economia. Então, existem estratégias tanto no departamento pessoal quanto na questão fiscal, onde a gente consegue dar uma reduzida legal para os contribuintes. E assim, a gente está nessa proatividade de realmente querer ser diferente, não querer só mandar guia. Por isso que a gente, como a Tati falou, é uma consultoria, a gente vai estar sempre proativo, conversando para entender. Por exemplo, essas informações que a gente tem do departamento. Infelizmente, várias contabilidades acabam fazendo o dia a dia, a gente sabe que é uma rotina cheia de obrigações e que não tem tanto tempo para se dedicar nessa parte. É onde a gente quer se destacar e ter esse cuidado.
com as informações que vem da RH, a gente pode criar inúmeras situações. A nossa ideia é criar dashboards com BIs para o empresário visualizar certinho rotatividade, tempo de casa, salário e tomar algumas estratégias em relação a isso. Por exemplo, rotatividade. Qual setor que está tendo a rotatividade? Por quê? A gente consegue analisar os salários, tempo de casa, será que está tudo certinho? Pô, duas pessoas que têm o mesmo tempo de casa, exercem a mesma função, existem salários diferentes, será que é justo? O que dá para a gente fazer? Então, a gente consegue buscar essas informações e sair do básico de só mandar uma folha, fazer uma admissão e realmente pensar no estratégico, pensar de forma inteligente para as tomadas de decisões na empresa. E sabe o que eu vejo, assim, de diferente em nós, né? É a equipe ser jovem, né? Hoje, quando a gente olha para as contabilidades, a gente tá acostumado, né, assim, com aqueles carpês, né, com aquelas ilhas, todo mundo olhando, assim, para o computador o dia inteiro, né, tendo que estar ali executando. E eu confio e acredito muito que isso vai acontecer, essa entrega ao nosso cliente, porque justamente a gente tem esse espírito de fazer diferente, né? De se preocupar com a informação que está vindo, o que eu posso gerar de diferencial para o meu cliente com isso, porque é aquilo, eles estão ali para fazer, né? Vocês estão aí para fazer a arte de vocês e nós estamos aqui para cuidar de vocês. Então essa é a grande diferença. No sentido de orientá-los muitas vezes para as tomadas de decisão, maximizar o que eles podem ter de recursos, né? Orientá-los para até questões trabalhistas que possam vir a ocorrer e que muitas vezes não acontece, né? Eu tive até um depoimento, nós estávamos num evento da Inro, que é um cliente nosso em São Paulo, e chegou uma aluna e começou a falar assim, nossa, eu contratei uma pessoa para recepção, para ser minha secretária, mas eu não sabia que eu tinha que contratar por um salário mínimo determinado, e daí ela ficou comigo 3 meses, saiu, e daí ela entrou com uma trabalhista, mas eu nem sabia, e a minha contabilidade não orientou. Então, assim, muitas vezes ocorrem os problemas, não é porque a pessoa, o empregador, o empresário, né, o empreendedor, teve a vontade de errar. Mas é porque ele não teve essa orientação, né? Sim. Então, eu vejo que isso é um diferencial grande nosso. E outra coisa, agora até nós tivemos a pandemia, né? Isso gerou provavelmente muitas mudanças na parte do departamento pessoal, né? Queria que tu comentasse um pouquinho em relação a isso. E não só, né, Tati, em relação à pandemia, mas outras questões que nos colocam na frente devido a essa nossa vontade de sempre buscar conhecimento. Sim, sim. O profissional de departamento pessoal, né, assim como o fiscal, contábil também, ele tem que estar sempre atualizado, né? As mudanças são constantes, né? Tanto mudança na convenção coletiva, como mudança em reformas, né? Nós tivemos a reforma trabalhista ali em 2017, que trouxe bastante alteração do que acontecia ali anteriormente. Temos ali medidas provisórias, né? Às vezes a medida provisória entra, não vira lei, então aquilo que foi colocado na medida provisória já não vale mais. Então, assim, e a pandemia veio mais ainda, né? Veio mais forte isso, de que a gente diariamente precisava estar se atualizando, porque entravam decretos, né? Muda muito de cidade para cidade, né? Então, tinham decretos municipais, tinham decretos estaduais, então foi preciso que realmente, durante esse período, consumiu muito o profissional de departamento pessoal. Então, esse profissional ele tem que estar sempre atualizado, porque a empresa ela está focada no negócio da empresa, né? Ela não quer essa preocupação de entender o que está na reforma ou o que está acontecendo. É função do escritório de contabilidade, né? É função do profissional de departamento pessoal passar essa informação para ele, né? Então, tem que estar se atualizando, eu digo que semanalmente, assim. Hoje tem uma infinidade né? Hoje a gente consegue através da internet, né? Com cursos mais rápidos, com consultoria, né? Com essa parceria da consultoria jurídica. É sempre importante a gente estar em comunicação com o jurídico também, para poder ouvir a opinião deles, né? E também a opinião da empresa. Essa comunicação empresa-escritório de contabilidade é muito importante. Então, a gente precisa realmente entender. Às vezes, uma pergunta, ela vem
você tem que fazer um questionário de volta para você entender qual é aquela situação para você poder dar uma resposta correta, né? Você responder uma pergunta com apenas uma informação, você pode dar uma resposta incorreta ali para a empresa. Então, você precisa realmente entender o que está acontecendo para que você consiga orientar a empresa. E sabe, até dentro daquilo que nós estávamos conversando antes ali nos bastidores, né? Isso é muito forte dentro da empresa, né? Essa conversa, essa comunicação, a forma de comunicar. Porque o que ocorre? Muitas vezes, quando tu emana uma comunicação, pode ser que a pessoa vai receber ela da forma que ela está se sentindo naquele momento. E se ela não está num bom dia ou algo nesse sentido, ela já vai internalizar aquilo, achando que é um problema, achando que você fez uma abordagem que não deveria ser feita. E isso eu percebo que não ocorre hoje conosco. Por quê? Porque nós preferimos o olho a olho, mesmo que esse olho a olho seja digital, mesmo que esse olho a olho seja distância, porque os nossos clientes hoje são do Brasil inteiro, mas essa ligação, esse contato, o entender através de mais perguntas o que a pessoa está realmente querendo saber. Porque é aquilo que a gente falou, muitas vezes eles não sabem, né, os empresários, os empreendedores, nem exatamente o que eles estão precisando, né? Porque eles focam no negócio da empresa. Então, como que eu, enquanto solucionador de problemas, vou efetivamente ajudar ele a resolver aquilo que ele está com a dúvida, né? E eu queria puxar aqui um pouquinho também, se vocês puderem contribuir, porque a gente sabe que as convenções coletivas de trabalho, elas têm algumas questões muito específicas, né? E eu até relembrando aqui, eu tive uma situação, eu fui gestora de um escritório de advocacia por 7 anos, eu tinha a mesma CCT que um escritório de advocacia agora, o qual eu conduzo, tem, só que eu não tinha uma situação específica que eram pais com filhos em colégios particulares, né? Eu tinha só colaboradores com filhos em creches públicas. E aí eu fui surpreendida com um pedido, né, de uma pessoa, olha, Hannah, verifica com a contabilidade, né? O que realmente, né? Porque eu acho que eu tenho um valor a receber por mês. E aí eu me senti muito mal, porque a impressão que dá é qual? Nossa, como que ela trabalhou num escritório por 7 anos e ela não sabia dessa informação, né? Daí a gente começa a gerar dentro do ambiente da empresa, tipo, nossa, sabia e não quis me pagar, né? É claro que a pessoa fez toda uma abordagem toda simpática, né? Realmente era uma abordagem de saber, olha, ver, né, se é assim mesmo, tal. E era, né? E graças a Deus isso foi solucionado de uma boa forma, né? Ela sabe da nossa prestação junto a todas as pessoas que integram ali um ambiente, mas foi salutar, né? O que mais hoje, assim, a gente percebe nas contabilidades que elas poderiam fazer diferença dentro da empresa em relação a essa parte? A convenção coletiva de trabalho, ela realmente tem uma diversidade grande, assim, gigante, né? Porque hoje nós atendemos ali a CLT, mas a convenção coletiva de trabalho, que ela é, né, feita ali entre sindicato laboral e patronal, ela não pode tirar direito dos colaboradores, mas ela pode dar outros direitos aos colaboradores, né? Então é exatamente isso que acontece. Então tem convenção coletiva que em uma licença paternidade vai dar uma quantidade maior de dias, tem convenção coletiva que para uma licença casamento dá uma quantidade maior de dias, no caso de falecimento, né, também de algum parente, enfim. E assim como ele também pode trazer benefícios, né? Tem convenção coletiva, por exemplo, que ela obriga que a empresa pague seguro de vida, né? E isso, o que acontece muito? A empresa não sabe que tem essa cláusula lá na convenção coletiva trazendo essa obrigatoriedade e acaba não pagando para os seus funcionários, né? Assim como ela também traz alguns benefícios como o auxílio creche. Às vezes as pessoas ficam muito focadas, assim, o profissional de departamento pessoal, a atender uma única, assim, aquela base mesmo ali da convenção coletiva. Ela fica muito focada naquelas coisas que geralmente tem todas, né? Como um vale alimentação, por exemplo, de benefício. Mas acaba não focando em outros pontos, né? Sim. Então, é importante que tenha esse conhecimento, né? E o que acontece muito nos escritórios de contabilidade é que eles têm uma gama diferenciada de setores diferentes que vão atender, né? Isso a J. Catani também tem esse diferencial, né? Que ela está focada num nicho específico. Enquanto outras contabilidades, ela vai atender um comércio, ela vai atender uma indústria, ela vai atender
uma construção civil, ela vai atender diversas situações, e daí ela se depara lá com o mesmo profissional de departamento pessoal com 20 convenções coletivas. Olha só, né? Diferentes, com cada uma com benefício diferente, então realmente às vezes acaba passando informações, né? Então a JK é bacana porque traz esse nicho específico, né? Esse foco, né? Porque assim, né? A gente tem esse conceito, né? De que quando faz muitas coisas ao mesmo tempo, não faz nada bem feito, né? Com todo o respeito, mas é um diferencial gigante hoje da nossa contabilidade trabalhar com um nicho da saúde e da estética, onde a convenção coletiva ela vai ser específica, né? E aqui eu já vou dar um spoiler, né? Todo cliente nosso que entra passa por um treinamento com a Tati, né? Para justamente trazer esses pontos de diferenciação da CCT, para que lá na frente não tome nenhuma surpresa, né? Até eu, enquanto gestora, tomei e já trabalho com isso há muitos anos da minha vida, mas eu fiquei, assim, muito feliz com a nossa atitude em orientar os nossos clientes ou gestores dos nossos clientes em relação a essas particularidades através desse treinamento, porque é um diferencial, né? Geralmente, quando nós entramos em uma contabilidade, nós passamos ali pela fase do namoro, do contrato, e daí depois segue uma vala comum de atendimento, de processo, e se perde essa pessoalidade. E isso eu sinto que a JK trata com muito diferencial. Essa pessoalidade continua, tem esses treinamentos, até os nossos próprios posts, eles são educativos, né? A pessoa consegue ter ali uma orientação do que realmente está acontecendo, o que ela precisa fazer. E eu acho isso muito bacana, assim. Por isso que a nossa premissa é sempre em estreitar a relação, né? A gente não quer uma relação de cliente e fornecedor. A gente sempre busca formar uma parceria, pensar como se a gente fosse da empresa, porque a contabilidade é da empresa. Então a gente estreita e alinha, tenta o máximo de informações para estar ajudando, tanto estrategicamente como operacionalmente. Por isso que a gente, com esse estreitamento de relação, a gente consegue tomar as melhores atitudes para todo mundo. E isso vem muito também, né, Jonas, com a parte de vocês, nossos clientes. Nós temos que conversar, nós temos que receber as informações. Então, esse alinhamento, né, mensal, semanal, diário, muitas vezes, dependendo até a situação que vai acontecer, ela precisa estar muito forte, solidificada, porque a contabilidade hoje, e salvo engano, vocês estão aqui para me corrigir, ela também sofre um pouco em relação a essa chegada de documentação, né? Realmente, né? Se não tiver uma instrução, o empresário não é obrigação dele saber o que ele tem que entregar. Vai dar orientação da contabilidade com checklists informativos dizendo o que realmente precisa chegar, de que forma chegar. Hoje a gente é uma contabilidade de certa forma digital, então a gente tem toda a informação mais ágil e mais coesiva em relação a tudo. Então a gente tem todas essas questões de verificar, analisar, então a gente tem tempo hábil para isso, né? Então essa questão digital em instruir o empresário facilita as duas vidas, tanto para ele como entendimento do que ele está fazendo e como chega essa informação para a gente estar trabalhando. Realmente é aquilo que a gente estava falando sobre ser realmente um parceiro, né? É preciso ver a contabilidade como um parceiro de negócio. Então, a gente consegue trazer mais resultados para a empresa, quanto mais informação da empresa nós temos, né? Então, assim, nós, né, eu posso dizer do departamento pessoal, a gente geralmente trabalha com alguém que está ali no RH da empresa, né, que está ali do outro lado, e essa comunicação é importante, né? Toda vez que tem algo que eles pensam em fazer, é preciso comunicar a contabilidade, né? E até em casos, por exemplo, de um atestado, né? Se esse atestado vai gerar uma CAT, não vai gerar uma CAT, né? Então, assim, é sempre preciso conversar ali com a contabilidade antes, né? Para que, antes das tomadas de decisão, né? Para que realmente a gente consiga entender, a contabilidade, né? Vai ter essa conversa ali interna também. Hoje, né? Estava dirigindo, vindo para cá, pensando algumas coisas, estava até pensando, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar anteriormente com o Jonas, somos, Timaço, né? somos conhecidos já há algum tempo.
E nós já passamos por situações, por exemplo, porque tem muita informação que dentro do escritório de contabilidade também vai passar por mais de um setor, né? Porque o que acontece hoje com a empresa? A empresa ela tem lá uma pessoa do RH que vai conversar com o departamento pessoal, daí ela tem uma pessoa lá do financeiro que vai conversar com o contábil, né? Com o fiscal. E às vezes tem algumas informações que a gente precisa num geral, né? Como, por exemplo, a empresa, né, contratou, está fazendo uma reforma, contratou lá um pedreiro que tem que emitiu uma nota de MEI, né? Esse MEI vai precisar passar pela folha de pagamento, né? Então a gente tem que ter essa comunicação ali com a empresa e uma comunicação interna também, para que a gente consiga entregar um trabalho mais correto possível, assim, né? E sabe que tu me fez lembrar aqui de uma história até com isso, assim, e vou compartilhar, né? Dentro do escritório sempre se tem a parte da cozinha, certo? Sim. Né? Para estar todo mundo lá descontraindo, né? Fazendo algo. E eu tive uma situação onde num dia de café a pessoa sempre tomava café num copo de vidro, né? E tinham xícaras na empresa, mas a pessoa tomava café no copo de vidro. E um dia ela pegou o café no copo e o fundo do copo soltou inteiro e a mão dela ficou toda queimada, né? Então, aí tu pensa assim, tá, mas o que isso tem a ver com a contabilidade, né? Tem tudo a ver com a contabilidade, né? Por quê? Porque foi necessário abrir uma CAT. Sim. Foi um acidente de trabalho, né? Por mais que a pessoa estava ali num momento descontraído, que se tinha xícara no ambiente para fazer essa proteção, né? Que era o recipiente adequado, mas a gente teve que abrir uma CAT. E se talvez nós não tivéssemos tido a ideia de ligar para a contabilidade, de fazer essa pergunta, de comunicar o ocorrido no fato, eu poderia lá na frente talvez ter uma surpresa, porque a pessoa poderia dizer assim, não, mas aconteceu um acidente, vocês não abriram a CAT e agora, né, eu tenho isso aqui em AV. Né, Tati? Então são situações... Ainda mais agora que essa informação vai para o E-Social, né? É uma informação que agora a CAT vai para o E-Social, né? É uma informação que se não for enviada ou enviada em atraso, ela gera multa para a empresa. Olha só. Né? Então, a gente precisa realmente ter essa informação. Né? Não só essa, mas de diversas outras situações também, né? Hoje, cada vez mais, cada vez mais a Receita Federal acha meios de fazer o cruzamento das informações. Então, a gente precisa ficar bem atento para estar alimentando da melhor forma possível. Porque se tiver errado, uma hora vai cruzar e eles vão pegar. E ainda assim, né, como nós somos diferenciados em relação ao contato, né, essa comunicação ela acaba acontecendo. A gente tem a Gabi, que faz essa relação do cliente, essa jornada do cliente. Então, haverão momentos em que vocês, né, nossos clientes, ou quem quiser vir, receberá esse contato, né? Porque muitas coisas acontecem tão atropeladas no dia a dia que vocês não têm, assim, uma ideia de que isso precisa ser comunicado. Então, também vai muito da nossa iniciativa de estar conversando com vocês, né, de acompanhá-los aí nas redes sociais, ver o movimento, poxa, tem aqui uma pré-inauguração, poxa, então eu tô tendo alguém que tá fazendo esse ambiente lá acontecer, então eu posso ter uma contratação de um pedreiro que tem que entrar na folha do MEI. Então, tem tudo isso que a gente também vai ficar atento, né, para sinalizar para vocês o que a gente precisa saber, porque como o Jonas bem trouxe para a mesa hoje, o empresário muitas vezes não sabe, né? O empreendedor ele não sabe o que ele tem que entregar. E parte muito de nós, que somos os cuidadores de vocês, sinalizar essa necessidade para deixar vocês bem salvaguardados. Exatamente, exatamente. A gente está aí, né, com esse cruzamento de informações, como o Jonas falou, da FDRINF com o E-Social, que vai para a DCTF Web. Então, acontece muito também de notas de retenção, né, Jonas, que teve retenção, que também não chega, que hoje também vai ali para a DCTF Web. Então, a gente... né, pensou nesse treinamento, nessa informação ali que a gente vai prestar para a pessoa que está responsável, que está do outro lado ali da empresa, né? Para realmente ela ter essa... Porque ela não vai saber que, eu estou tendo uma reforma, tive uma nota de MEI, eu preciso enviar isso para a contabilidade, né? Eu preciso informar isso. Então, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, correto, né? E a gente prestando esse serviço ali para eles e dando esse treinamento, que né, algo que seja curto, mas que seja importante ali, a gente vai conseguir também essas informações da pessoa que está ali
para melhorar essa comunicação com a contabilidade, não só com o departamento pessoal, mas também com o contábil e fiscal. É isso, né? Esse ecossistema funcionando, essa comunicação sendo mais assertiva, mais clara, mais próxima, pessoal, né? E não só simplesmente algo colocado em lista de processo, contratual, né? Contrato, só né? O que a gente tem. Isso, né? E é isso que está fazendo a diferença e que faz a diferença na vida das pessoas que estão conosco hoje, né? Quero agradecer muito vocês, acho que foi um papo muito produtivo, né? E tô feliz de estar aqui essa noite. Tati, muito bem-vinda à nossa casa, né? Obrigada. O Jonas já está conosco já há bastante tempo, né? E vamos fazer esse negócio ter sucesso, fazer nossos clientes felizes e fiquem à vontade se quiserem se despedir também. Eu quero agradecer o convite, né? Tô meio nervosa, né? A minha primeira vez. Mas quero agradecer o convite, não só para vir trabalhar, mas também para essa oportunidade, para o podcast, para também conhecer ali os clientes, né? O futuro, os clientes, né? Bem bacana, a gente vai conversar bastante ainda. Eu gosto bastante de falar, então a gente vai falar bastante. Viu? É só chamar a Tati que ela vai conversar com vocês. Isso mesmo, fico muito, muito feliz em estar participando disso com vocês, desse projeto. E contem com a gente, a JK Tani está para te ajudar. Tchau, pessoal. Uma boa noite para vocês.